É preciso saber viver. Diga para o seu irmão: é preciso saber viver. Mais uma vez, diga: é preciso saber viver. Né? Nós precisamos. Eu disse para alguém recentemente, eu disse: meu irmão, a vida é dura demais para você querer complicar ela. Facilita a vida. Não é fácil viver. Desde o ventre da nossa mãe é um desafio, né? Para nascer, para ser gerado, para nascer, para se manter vivo. A gente chega na fase da pré-adolescência, da adolescência, a fase da juventude, a fase adulta, e é sempre um desafio até partir dessa vida para outra. Mas tem pessoas que muitas vezes, por falta de sabedoria, por falta de revelação, acaba complicando a vida, né? Acaba deixando a vida ainda mais pesada. Então, à luz da palavra de Deus, eu quero trazer essa palavra para o seu coração, para você facilitar a vida, para você deixar a vida o que? Mais leve, ok? Eu disse para alguém outro dia, nós precisamos, preste atenção, nós precisamos diminuir a nossa expectativa. O problema não é o outro, o problema é que muitas vezes a gente cria muita expectativa em pessoas que elas não podem e elas nem prometeram atender essa expectativa. Então nós precisamos, preste atenção, isso é com marido e esposa, é entre pais e filhos, entre líderes e liderado e líderes. Nós precisamos diminuir a expectativa e aumentar a nossa tolerância, a nossa relevância, ok? E se a pessoa for um pouco além da sua expectativa, você vai ficar o quê? Maravilhado, você vai ficar entusiasmado. Mas se você coloca um nível de expectativa muito grande, que a pessoa não pode atender, ou que aquela situação não vai te atender, você possivelmente ficará decepcionado. E aí você diz: mas fulano não é o fulano, é você, nós que criamos muita expectativa. Tudo bem até aqui? Quem entendeu diz amém. E eu quero começar lendo Filipenses capítulo de número 4, versículo 11 ao 13, que o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, ele disse o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, mas aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Diga: toda e qualquer situação, ok? Paulo, ele aprendeu, ele disse: seja bem alimentado, seja com chesta na mesa na ceia de Natal, seja ganhando presente ou não recebendo presente, podendo presentear ou não podendo presentear, ok? Podendo viajar no final ou início de ano, ou não podendo viajar, eu decidi, é uma decisão, eu decidi estar contente, feliz, alegre, em toda e qualquer situação, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele termina dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Quando nós lemos esse versículo isolado, o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, logo vem na nossa mente, e muitas vezes nós pregamos isso, que nós vamos conquistar todas as coisas, que a gente vai conquistar tudo que nós desejamos, e nem sempre. O que Paulo está querendo dizer é que ele pode ter fartura, e ele pode também passar por necessidade. O Deus que capacita ele na fartura é o mesmo Deus que sustenta na escassez. Porque o que faz a diferença na minha e na sua vida não é o dinheiro, não é a viagem, não é a casa própria, não é o carro, não é a roupa de marca. Quem faz a diferença na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Salmos de números 23, o Senhor é o meu pastor, ok? Nada terei falta. No original, esse texto está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. É diferente.
O Senhor nunca vai te faltar. Você pode estar no leito de enfermidade, Ele estará lá com você. Você pode estar no cárcere, Ele estará lá com você. Você pode estar lá em Dubai, Ele estará lá com você. Você pode estar passando necessidade, Ele estará com você. Você pode estar no meio de tanta gente, Ele está com você. Você pode estar sozinho dentro do seu quarto, em um momento depressivo, Ele também estará lá com você. Ele nunca vai te faltar. Quem está me entendendo diz amém. Fala para o seu irmão, o seu Deus nunca vai te faltar. Então Paulo está dizendo, eu posso sim, eu posso passar necessidade. Quem já ouviu alguém de uma forma carinhosa, querendo te agradar, querendo fazer você passar aquele momento de dificuldade com mais leveza, diz assim, poxa, mas você não merece passar por isso. Ou então, você conquistou algo maravilhoso, não, você merece. Na verdade é o seguinte, nós não merecemos nem estar aqui. Estamos aqui pela infinita misericórdia e graça do nosso Deus. Por isso que o tema do nosso culto, o nome do nosso culto, nós denominamos culto do favor de Deus. Estamos aqui por causa do favor dele, não é porque merecemos, é a misericórdia, é a graça dele, que tem sido uma verdade na minha e na sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Alguém diz, pastor, o senhor merece? Não mereço, eu estou aqui pela infinita e misericórdia dele. Ele tem sido bom demais para comigo. Ainda hoje pela manhã eu compartilhava isso com o discípulo. Eu disse, Deus tem sido muito bom para comigo. Tem lutas, tem dificuldades, tem tanta coisa difícil, mas mesmo assim eu consigo ver a bondade de Deus na minha vida. Aleluia. Não era para eu estar aqui, mas Ele decidiu me amar, Ele decidiu me abençoar. Então preste atenção, se eu tenho esse coração, que eu entendo que não era para eu estar, e Ele está comigo o tempo todo, independente das circunstâncias, eu tenho que ser contente, eu tenho que estar alegre. Posso sentir falta de uma coisa ou de outra, mas isso não vai gerar tristeza no meu coração, isso não vai me fazer uma pessoa que vive se lamentando. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham o quê? Plenamente, abundantemente, vida plena. Deus tem para mim, para você, para todos nós, uma vida plena. Então comece o ano acreditando nisso. Aconteça o que acontecer, o meu Deus não faltará para comigo. Satanás pode tentar me matar, roubar e destruir, mas o meu Deus já está na minha vida, para que eu tenha uma vida plena, uma vida contente, uma vida feliz, uma vida abundante, triunfante, para a glória de Deus. Quem está me entendendo e recebe, diz glória a Deus. Porque Satanás, ele quer roubar a nossa alegria, ele quer roubar a nossa felicidade. Como nós ministramos aqui domingo, ele quer roubar a nossa família, o nosso maior patrimônio, a nossa riqueza, roubar a nossa saúde. Mas nós precisamos entender isso. Pode me faltar qualquer coisa, só não me pode faltar o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eclesiastes 7,14 diz: quando os dias forem bons, olha aqui, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Tem gente que só consegue celebrar quando os dias são bons, quando o dinheiro cai na conta, quando está todo mundo saudável. Quando a notícia, Andréia, saiu seu visto americano. Mas quando chega a notícia, sua filha está passando mal, seu filho sofreu um acidente, mas porque Deus fez isso comigo? E quem disse que coisas ruins não podem acontecer com você? O que não pode acontecer com você é faltar o Senhor na sua vida. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Então, nós precisamos entender isso. E para nós absorvermos mais a palavra do que Deus tem para nós nesta noite, eu quero aqui dar alguns pontos que eu gostaria que você anotasse. Primeiro, não se compare com ninguém. Não se compare, meu irmão,
é uma injustiça você se comparar com outras pessoas. Até mesmo porque não tem ninguém igual a você nessa terra. Você só tem você. Você é ímpar. Cada pessoa, cada família tem a sua história. Cada família tem o seu passado, tem as suas raízes. Então você se comparar com alguém que você não sabe a história, não sabe a cultura dessa pessoa, não sabe como ela foi gerada, não sabe como foi a infância, não sabe como foi os pais dela, é uma injustiça para com você ou para com outra pessoa. Então não se compare, busque viver o que Deus tem para você. E se contente com o que Deus tem para você, porque Ele tem sempre o melhor. A Bíblia diz que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Nem sempre o que é bom para o outro é bom para você. Nem sempre o que é bom para mim é bom para você. Nem sempre o que é bom para você é bom para mim. Pode ser maravilhoso, mas para mim não vai funcionar. Porque Deus tem algo exclusivo para a minha vida, e Deus tem algo exclusivo para você. Não tente ser ninguém, porque você já é. Deus já te fez um alguém de valor. Aleluia, dá glória a Deus. Tem uma música antiga de Armando Filho, nós cantávamos, canta às vezes ainda, né? Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Olha aqui, você já é, você não vai ser. Às vezes a gente usa a expressão, puxa, eu ganhei essa bênção. Aí alguém diz, como você está sendo abençoado? Não, eu já sou abençoado com esse item ou sem esse item. Eu já sou uma bênção, não é o produto que é uma bênção. Eu sou uma bênção com esse produto. Quem está me entendendo diz amém. Nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, nós precisamos aprender a lidar com orgulho. A Bíblia diz em Provérbios que o orgulho precede o quê? A ruína. Nós muitas vezes, preste atenção, na tentativa de se comparar, podemos nos sentir muito inferior a alguém ou muito melhor a alguém. Você se sentir muito inferior também é pecado, e se sentir muito superior também é pecado. Os dois extremos são orgulhos. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós achamos que a pessoa orgulhosa é somente a prepotente, a arrogante, a que acha que tudo que ela faz é o melhor, ela sabe tudo. Mas o outro que diz sempre, eu não sei nada, ele também está se comparando. Nós vamos ver isso muito claro na família do filho pródigo. Então preste atenção, seja o que Deus criou para você ser. Segunda coisa, compartilhe a felicidade. Paulo diz em Filipenses 4, versículo 4 ao 5, ele diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Nós precisamos compartilhar a nossa felicidade. Precisamos ser homens e mulheres alegres, que contagiam as pessoas, porque nós temos motivo para isso. Nós temos o Senhor que nunca vai nos faltar, que é a razão do nosso viver, que é o motivo da nossa alegria. A Bíblia diz ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 caia do outro lado, você não será atingido. E você não será atingido porque você é bom, sabe se defender? Não, o Senhor te guardará. Ele já deu ordem aos seus anjos a teu respeito. A Bíblia diz, não dormitará o guarda de Israel, ele não cochila, ele vigia 24 horas pelos seus. Você nunca estará sozinho, você nunca ficará à deriva, você nunca entrará em um beco sem saída, se você depender desse Senhor que nunca vai te faltar. Então alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, e seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Terceiro, não espere adoecer para aprender a viver. Não espere, fale para o irmão que está ao seu lado, coisa simples, não espere adoecer para aprender a viver. Não faça isso.
Tem gente que espera algo ruim acontecer para depois dar valor à vida. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas que tinha toda a saúde do mundo para servir a Deus, para curtir a família, para trabalhar, para ajudar o próximo, mas somente depois que sobreviveu a um AVC, a um infarto, que diz: ah, se eu tivesse saúde. Depois que está torto: ah, se eu tivesse saúde, eu daria todo o meu tempo para Deus. Ah, se eu tivesse a sua idade, garoto. A Bíblia diz assim: jovem, jovem, como que é? Me lembra aí. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e direis: não tenho nele prazer. Que maus dias são esses? A velhice, a enfermidade, tantas situações, são dias maus. Então nós precisamos viver, valorizar a vida, cada milésimo de segundo hoje. Enquanto você tem saúde, enquanto coisas ruins para te paralisar não aconteceram. Tem gente que começa uma ONG depois que perde um filho de bala perdida. Vai defender o trânsito, a educação no trânsito, depois que o ente querido foi atropelado e morreu. Tem gente, na época da pandemia, o que eu vi: pastor, quando passar essa pandemia, o Senhor pode contar comigo, porque agora eu vou servir a Deus de verdade. Vai nada. Passou a pandemia, se livrou da máscara, esqueceu de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Então não espere adoecer para viver. Romanos 12:18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Jesus não está colocando aqui condições para você viver em paz. Se o outro concordar com você, se o outro entender você, se a outra pessoa for bacana, gentil, se ela estender a mão para... Não, mantenha, façam todo o possível para viver em paz com todos. A paz não depende do outro, a paz depende de mim. Quem está me entendendo diz amém. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, ouça isso, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração. Às vezes a gente deixa muita sujeira, muita poeira entrar no nosso coração. Vai nos deixando homens e mulheres amargurados. Vai nos deixando tristes, homens azedos, pessoas que não estão contentes com nada, pessoas que já levantam reclamando, se lamentando, pessoas que nada está bom, pessoas que falam um monte de coisa sem saber de nada, pessoas que absorvem tudo, vê maldade em tudo. A Bíblia diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Diga para o seu irmão: mantenha o seu coração puro, mantenha o seu coração como de criança. Criança acredita em todo mundo, é ou não é? Criança não vê maldade em nada. Criança tem um desentendimento aqui, fala que não é mais amigo, que não vai brincar mais. Daqui a pouco, frações de segundo, já está o quê? Brincando e dizendo: você é o meu amigo. Mantenha o seu coração puro, um coração de criança, um coração sem maldade. A vida, como eu disse no início, ela já é pesada. Já temos lutas, sem você buscar, a luta já vem. Sem você correr atrás do problema, ele já aparece, sim ou não? Então, meu irmão, alegre-se no Senhor. Contagie as pessoas com alegria. Mantenha a paz com todos. Guarde o seu coração. E para guardar o coração, a gente muitas vezes vai ter que fechar os ouvidos para não ouvir algumas coisas. A gente vai ter que evitar alguns lugares para não ver algumas coisas. A gente vai ter que ver e fazer de conta que não viu.
a gente vai ver a maldade e vai tentar se esforçar, acreditar, decidir que não é maldade, para manter o nosso coração puro. Filipenses 4:11 diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Paulo diz: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A grande verdade é que todo ser humano, ele é um ser adaptável. É só buscar ter um coração ensinável. A gente passou pela pandemia e hoje a gente olha para trás e fala: como conseguimos? Mas conseguimos. A gente nunca, talvez muitos aqui, pelo menos eu, nunca tinha usado máscara por tanto tempo. Tinha usado máscara quando entrava no UTI, ou então quando ia lixar uma parede, colocava uma máscara para não, né? Então, mas usar todo dia. Teve pessoas que se adaptou tanto que colocava o logo da empresa na máscara, colocava frase na máscara, fazia boquinha na máscara, tinha máscara de tudo que é tipo, não é? Se adaptou e passamos pela pandemia. Glória a Deus, estamos vivos. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Vai, aplaude aí quem começou a aplaudir, aplaude com vontade. Valorize a vida. Celebre. A vida não depende, para você valorizar a vida, não depende de presente, não depende de salário alto. Tem gente que tem salário altíssimo, é multimilionário e é azedo, é amargo, é chato, ninguém quer estar com ele. Pessoas que estão com ele é só por causa do dinheiro, tem que suportar. Então nós precisamos valorizar a vida. Quarto e último, tenha atitude, é uma questão de atitude. Paulo diz: sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprenda, irmãos. A gente declara, a gente profetiza: vai ser o melhor ano da sua vida, os céus estão abertos, e de fato estão. Depois que Deus declarou que os céus se abriram, nunca mais a Bíblia registrou que o céu se fechou. Os céus estão abertos, as mãos do Senhor estão estendidas sobre você. Ele já deu ordem aos seus anjos a teu respeito. Mas para o nosso crescimento e para o nosso bem, vai ter dias difíceis. Vamos enfrentar provações, vamos enfrentar tempestade, vai ter ventania, vai ter virose, vai ter desemprego, vai ter desentendimento com alguém, vão falar mal de você. Você vai achar que alguém falou mal, olhou torto para você, mas tenha atitude, aprenda, decida viver contente em toda e qualquer situação. Vai ter dias e meses que a mesa vai estar farta, a despensa vai estar cheia, mas tem momentos que a despensa também fica vazia, que a mistura é ovo todo dia. E quando está uma melhorada, em vez do ovo, vem o frango. É ovo, frango, frango, ovo. Ovo, frango, dá até para fazer uma música. Já passaram por isso? Eu já, várias vezes. E o ovo, o frango, tá bom. O ruim é quando é só aquela linguiça fina, que você compra 3. Pesa 3 aí, vê quanto que dá. Já aconteceu isso? Não, tira uma, deixa só 2, porque o dinheiro não dá. Acontece, querido. E isso não quer dizer que Deus te abandonou. Isso quer dizer que Deus está te ensinando para confiar coisas maiores nas suas mãos. É Deus vendo se você realmente está aprovado a viver contente em toda e qualquer situação. Isso não quer dizer que você agora está amaldiçoado, que Deus não olha para você. Não tem nada disso. Não é a mistura que define a minha bênção. Não é a roupa, como eu já disse aqui, não é o carro e nem onde você mora. É a presença do Senhor na sua vida, é o favor do Eterno na sua vida. Agora a Bíblia diz que não vai ter só dias difíceis, tem dias de abundância, tem dias de fartura. Mas a nossa alegria não depende da fartura, e nós não dependemos também da escassez. A nossa alegria está no Senhor.
Paulo diz: seja bem alimentado, ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo era um cara próspero, era um cara inteligente, era um cara de influência, era um cara muito bem relacionado, de excelentes conexões. Ele tinha acesso ao palácio de César, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Paulo era um cara bem sucedido, falava diversos idiomas, tinha dupla cidadania, ele sabia discutir com as autoridades, ele sabia reivindicar os seus direitos. Então Paulo não é um cara que vivia na miséria e somente na escassez, mas ele nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo. Eu sei o que é estar no palácio, eu sei o que é estar no planalto, eu sei o que é estar numa reunião farta, mas eu sei também o que é estar dentro de uma prisão. E a minha alegria quando eu estou lá no palácio é a mesma de quando eu estou na prisão, é a mesma de quando eu estou no navio naufragando, é a mesma de quando eu estou sendo açoitado, é a mesma de quando eu estou sendo apedrejado, porque a minha alegria vem do Senhor. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu bom pastor, Ele é meu porto seguro, e Ele sempre estará comigo, Ele nunca me faltará. É isso que nós precisamos entender. E ele termina Filipenses 4,13 dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Decida viver com Deus, porque viver sem Deus é viver para sofrer. Diga comigo: viver sem Deus é viver para sofrer. Deus quer nos abençoar sem limites. Nosso tema desse ano é o legado. Gênesis 12:2. Eu abençoarei você, vou abençoar, vou fazer famoso o seu nome. Deus quer que as nações conheçam o seu nome. O Espírito Santo quer soprar o seu nome em diversos lugares. Antes de você chegar, vai chegar a sua fama de bênção, de abençoador, de feliz, de contente, de excelente, de fiel, de leal. As pessoas vão querer ter amizade com você, te contratar, vão te promover. Deus quer fazer isso com todos nós. Você vai deixar um legado maravilhoso, um legado de integridade, de verdade, de prosperidade, de mansidão, de paz, a paz que excede todo entendimento, de amor, de alegria, de fidelidade. Você vai deixar esse legado. Deus quer fazer isso com todos nós. Você é representante, você é a personificação humana de Deus nessa terra. Você é um representante dos céus. Deus quer que você seja bem sucedido. Evangelho de Mateus capítulo 18:19 diz: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Deus quer que vivamos em unidade, irmão. Só dá para concordar quando está em unidade. E quando nós estamos em unidade, a Bíblia diz: qualquer coisa que pedirmos, o nosso Pai vai conceder. Mateus 21:22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês o que? Receberão. Nós precisamos orar mais. Está chateado com alguém? Vai orar. E orar pela pessoa que você está chateado. Está triste com alguém? Vai orar por essa pessoa. Te caluniaram? Vai orar por essa pessoa. Está tudo mil maravilhas na sua vida? Continua orando, agradecendo. Ora, queridos, tenha uma vida de oração. Decida, em 2025 eu terei uma vida de oração. A gente fala aqui a sala de oração, orar 1 hora pelo menos. De hora em hora tem alguém orando. Ou às vezes tem 2, 3 pessoas ali orando, da mesma célula, 3 homens ou 3 mulheres, ou 2 homens ou 2 mulheres, até mais pessoas. Mas às vezes você pode orar meia hora. Ore meia hora. Você está passando, sabe que tem meia hora livre lá na sua agenda? Vem orar, vem para a sala de oração. De repente lá na sua casa não tem um ambiente adequado, ou você quer estar nessa atmosfera, num ambiente preparado para isso, vem para cá. Pastor, como eu participo dessa sala? Pergunta ali na central de informações. Você entra no grupo do WhatsApp, veja com seu líder de célula,
E você vai ter a planilha, você escolhe o horário, mas decida ter uma vida de oração. A oração é como um alimento. Nós cantamos aqui, né? A oração é como um alimento. Quando vai dando meio-dia, se você tem o hábito de almoçar meio-dia, e você no almoço vai dando meio-dia, o estômago vai te dando sinal que precisa o quê? Almoçar. Você sente falta do alimento, é ou não é? Nós precisamos sentir falta da oração. Nós precisamos sentir falta da leitura da Bíblia. Nós precisamos sentir falta da comunhão com a igreja de Cristo. Nós precisamos ter uma vida de oração, e tudo que pedirem em oração, não é reclamando, não é se lamentando, em oração e crerem, vocês receberão. Isaías capítulo 43, versículos 1 ao 4 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por vocês, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida, diz o Senhor. Esse Israel aqui é você. Essa pessoa que Deus está falando aqui somos nós. Deus não abre mão de você, Ele está com você o tempo todo. Filipenses 4,13, mais uma vez: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 24,10, se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é para você não vacilar no dia da dificuldade. Dia maus vem para todo mundo, mas não vacile. Se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Provérbios 24:10. Mas nós temos um Deus ilimitado. Ele é a nossa força. A nossa força é o quê? Ilimitada. Deus está em você, Ele habita em você. Você tem uma força ilimitada. Não pare. Não retroceda. Aprenda a viver. É preciso saber viver.